Esse vídeo vai começar de uma maneira diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já quis voltar no tempo? Tá, melhor. Vou fazer outra pergunta. Você já quis voltar no tempo pra revisitar alguma coisa que você já viu no passado? Pois é. Porque eu já. Se tem uma coisa que eu sempre quis é voltar no passado e revisitar todas as obras que eu já vi na minha vida. Seja ela livro, seja ela mangá, filme ou até séries. E pra ser sincero, eu nem vi tantas séries assim. Mas tem mídias que são tão impregnadas no coletivo humano que você até se pergunta se tem alguém que realmente nunca viu, como Pokémon. Eu sei que você pode ter nunca jogado algum jogo de Pokémon, mas é literalmente impossível você nunca ter visto qualquer coisa relacionada a Pokémon. Seja uma Pokébola ou seja o Pikachu. É sério, se eu perguntar pra minha avó, ela sabe um Pokémon. Então, pra mim, que é um nerd e só tem amigos nerds, pra mim é muito difícil achar alguém que realmente nunca viu algo sobre Pokémon ou que nunca jogou algum jogo de Pokémon. Né? Pois é, a minha namorada nunca jogou nenhum jogo de Pokémon. E só pra te contextualizar do quão absurdo é isso ter acontecido, a minha namorada já jogou vários jogos. Ela já jogou o jogo do Scott Pilgrim, ela já jogou Breath of the Wild, ela já jogou Tears of the Kingdom, ela já jogou Celeste, ela já jogou vários jogos, inclusive Slime Rancher. Eu pensei nisso da hora. Tá. Tá bom. Você já entendeu, ela já jogou muitos jogos na vida dela. E inclusive a minha namorada é muito mais gamer do que eu, ela já jogou muito mais jogos do que eu. E pra te contextualizar ainda mais o fato, que é um fato engraçado na internet, ela é autista. E se você vive na internet, você sabe que autista e Pokémon andam lado a lado. Fato é, ela nunca jogou Pokémon. Até agora. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre as dificuldades que ela teve no early game do jogo, onde são apresentadas mecânicas, falar também sobre as dificuldades que ela sentiu por ser a primeira vez dela jogando Pokémon, assim como também apresentando as mecânicas iniciais de Pokémon. Mid-game, eu vou tentar falar sobre como foi a experiência dela descobrindo os plot twists e a lore de Pokémon. E a terceira parte, o final do jogo, sendo os primeiros contatos dela com os lendários, assim como os 2 últimos ginásios, que tem a maior parte da lore, e também falando sobre o pós-game e o treinamento dela para enfrentar a Elite dos 4. Então vamos lá. Early Game. Pra ser sincero, eu achei que esse vídeo seria muito mais simples do que ele realmente foi, por causa que a minha namorada, ela tem um pouco de experiência em jogar jogos, até mais experiência do que eu, porque ela já jogou muito mais jogos do que eu. E o fato dela ter jogado Persona 3 ou Undertale, que são jogos de turno, eu pensei que seria muito mais fácil dela passar o jogo. E graças a Deus não foi. Após eu passar um tempo, que não foi muito, tentando achar uma ROM em português pra ela jogar Pokémon Fire Red, eu consegui achar e estava lá Pokémon Fire Red. E vou ser sincero, graças a Deus que piratear jogos da Nintendo é uma atitude bela e legal. E aí estávamos prontos para acompanhar a jornada Pokémon dela. E estava lá a treinadora Raquel. E logo após disso temos o rival dela, Gauan, que sou eu. E após essa pequena introdução que ela teve sobre o mundo Pokémon e o seu rival, eu dei uma dica pra ela, que era ir no computador e pegar uma poção que tem lá, porque vai que... E aí tivemos ela... Bom, levando um certo tempo pra tentar entender como o Pokémon funcionava. E após uns 5 minutos ela descobriu pra onde ela tinha que ir. E logo quando ela descobriu, ela percebeu que ela foi interrompida pelo Professor Carvalho, que interrompeu a jornada dela para que ela não fosse andar no mato sozinha sem um Pokémon de fato. E assim, ele decidiu dar pra ela, assim como o seu rival, o Gauan, um dos 3 iniciais. E é engraçado porque Pokémon tá tão enraizado na mente das pessoas que ela já sabia qual Pokémon ela ia escolher antes de ela sequer saber qual eram os primeiros iniciais, que seria o Bulbasauro. Porém, algo muito engraçado aconteceu. Óbvio que nem tudo seria tão fácil assim, porque na hora que ela foi escolher qual Pokémon estaria, a fotinha que tava na hora de ela ver, estava a fotinha do Charmander. E é aí que ela se confundiu com os botões e pegou o Charmander. E essa foi uma situação meio engraçada, assim, por causa que eu até perguntei pra ela se ela queria recomeçar o jogo de novo, pra ela escolher o Bulbasauro, só que
ela só aceitou o destino dela e tentou fazer a run que ela queria, agora não com o Bulbasauro, mas tendo o desafio de passar com o Charmander. Então, no final, ela acabou com o Bulbasauro, que foi o nome que ela deu pro Charmander que ela pegou. E assim que ela começou a sua jornada, ela passou por tudo aquilo que você, como pessoa que já jogou Pokémon, sabe muito bem o que é. É ir lá na cidade de Viridian, pegar o pacote, voltar, pegar a Pokédex, pegar o mapa, passar pela rota, ser instruída de como captura um Pokémon, ir na Elite dos Quatros, perceber que você não treinou o suficiente pra derrotar o Gary, mas que graças a Deus ela conseguiu derrotar de primeira. E é engraçado que enquanto ela tava jogando, eu decidi jogar também. E ela passou de primeira e eu perdi nessa parte. E por mais rápido que seja isso pra alguém que já jogou Pokémon e tá querendo revisitar os jogos de Pokémon, pra ela demorou quase 1h30. E o motivo disso é um motivo bem claro. Ela queria explorar tudo, absolutamente tudo. Assim como eu falei que ela já tinha jogado outros jogos, ela jogou Undertale. Então, quando você joga Undertale, você tenta pelo menos descobrir alguma coisa, passar pelo mesmo guardanapo 3 vezes pra tentar descobrir uma Hidden Lore. Mas Pokémon não tem isso. E quando eu digo que ela queria explorar tudo, é porque ela queria realmente explorar tudo. E é isso que eu achei mais mágico. Com a bagagem que ela tinha de outros jogos, quando ela foi explorar Pokémon, ela conseguiu explorar realmente tudo que tinha no jogo. É simplesmente mágico o sentimento que eu vi de ela realmente fazendo o que a jornada de Pokémon é, sobre explorar. E eu vou ser sincero, eu tava tão ansioso para que ela chegasse logo no primeiro ginásio, para que ela chegasse, derrotasse e tentasse pegar a primeira insígnia dela, que fez eu quebrar a cara. E pra mim, como espectador, foi um pouco entediante, porque ver ela apenas explorando e tentando entender como funciona Pokémon, sendo que eu já tinha jogado antes, acabou sendo um pouco chato pra mim. Mas esse chato e essa monotonia, pra mim, como pessoa que já jogou Pokémon, foi entediante, mas pra ela foi algo muito mágico. Mágico porque é bonito demais você ver alguém jogando Pokémon pela primeira vez e simplesmente descobrindo o mundo de Pokémon. E esse tédio se dá porque as pessoas inventaram tantas formas novas de reinventar a maneira que você joga Pokémon, que o processo de aprendizado para você realmente ir e descobrir as coisas novas sobre o Pokémon ficou um pouco vazio, ficou um pouco perdido. Nós que jogamos Pokémon há muito tempo, perdemos a sensação inicial do que Pokémon é, a jornada. Porque na sua jornada você descobre coisas, você se aventura, e quando você passa pela região pela primeira vez, você vai conhecendo um pouco mais da Pokédex daquela região. E ver alguém que não tem tatuado a primeira geração na testa por causa que ela é frequentemente relembrada e revisitada nos jogos futuros, é algo muito lindo de se ver, entende? A minha namorada passou pela região de Kanto sem um conhecimento muito prévio, sem entender o quão marcante e histórico aqueles Pokémons eram pra franquia Pokémon em si, sem saber que aqueles Pokémons foram que começou Pokémon de fato. E sabe o mais engraçado disso? E eu, como saudosista, achei que ela acharia a região de Kanto a região mais interessante, porque é a região mais icônica de Pokémon. E o engraçado é que isso não aconteceu. E então, depois de tudo isso, ela chegou no primeiro ginásio. Que, meu Deus, eu lembro vividamente na minha cabeça que esse ginásio era muito mais difícil com o Charmander do que ela fez parecer. Ela passou literalmente de primeira, e quando eu fui tentar passar Pokémon de fato, eu tive que evoluir o meu Charmander pra Charmeleon. E eu não consegui passar mesmo assim. Sim, foi isso. Mas eu era criança, né? Me tirando de ruim, ó. Eu faço um vídeo sobre você e você me tira de ruim, mano. É engraçado porque a mentalidade muda muito a experiência que você tem jogando Pokémon. E essa bagagem que você tem de outros jogos facilita muito você conseguir passar pelas dificuldades de Pokémon. Quando eu era pequeno, sempre tinha alguma coisa que me fazia empacar em Pokémon. Seja um ginásio que eu não conseguia passar, seja um puzzle que eu não conseguia resolver. E isso sempre me dificultou muito. Eu sempre desistia alguma parte de Pokémon e tentava no outro dia, porque eu não conseguia passar. Pokémon realmente nunca foi, sei lá, um jogo da série Souls pra mim, até porque eu nunca joguei nenhum jogo da série Souls, mas Pokémon sempre me empacava em alguma parte. E vendo isso como adulto agora, quando ela experienciou Pokémon pela primeira vez, foi em que eu percebi um ponto negativo sobre Pokémon, que eu vou explicar mais pra frente. E chegando na caverna que dá a rota pra Cerulean, eu falei pra ela uma dica: treina mais os seus Pokémons, porque o próximo ginásio que ela enfrentaria, ela estaria em completa desvantagem, mesmo se ela capturasse algum Pokémon naquela caverna. E aí seguimos com ela, upando seus Pokémons cada vez mais e passando pela equipe Rocket pela primeira vez.
E só uma pausa aqui. Ela ficou muito interessada em saber se a Jessie e o James do anime iriam dar as caras no jogo, que não é o que acontece, mas isso foi muito engraçado. Bom, equipe Rocket derrotada e o seu fóssil pegado, chegamos ao fim da caverna que dava a rota para a próxima cidade, a cidade de Cerulean, onde tinha a treinadora Misty de água. A cidade de Cerulean é uma cidade tranquila, é uma cidade defendida pela treinadora Misty, que tem os seus pokémons majoritariamente de água. Só que uma parada muito estranha estava acontecendo no local. Alguns rumores das atividades da equipe Rocket já estavam circulando na cidade, e o paradeiro da equipe Rocket na cidade de Cerulean começava a dar suas caras entre os seus moradores. E esse é o choque inicial dela quando ela chegava em Cerulean. Ela gostava de explorar muito, mas quando ela vê que um pouquinho mais pra cima tinha um guarda na frente da casa que impossibilitava ela de entrar, ela ficou muito curiosa pra saber o que ia acontecer com essa casa. E por que que o guarda tava lá na frente? O guarda, ele te impede de entrar naquela casa pra você não comprometer a cena do crime. A equipe Rocket passou por aquela casa e devastou aquela casa inteira. E voltando um pouco atrás naquela casa, a gente tem uma ponte com muitos treinadores. E meu Deus, eu pensava que tinha muitos treinadores, mas eu não lembrava que depois de você passar por todos aqueles treinadores, tinham mais treinadores ainda. E aqui ela começou a sua mais difícil e ardilosa missão: apertar pra bater. Mas pelo menos essa foi uma ótima alternativa de você conseguir upar os seus pokémons antes de enfrentar a Misty. Passando por todo esse desafio, ela chega até a casa do Bill, um cientista que vai ter um papel muito importante no futuro de Pokémon. Só que aqui, em um de seus testes, ele acabou sendo fundido com Pokémon em um teste da sua máquina nova. E depois de você ajudar ele, ele te agradece te dando um bilhete para um navio que está em Vermilion. E agora eu já vou pular logo pra Vermilion, porque em Vermilion tem uma mecânica nova que é muito bem explorada nos próximos jogos de Pokémon: a mecânica dos puzzles. Porque depois dela ter derrotado a Misty, ganhado a sua segunda insígnia, e na casa que tava toda fodida pela equipe Rocket de ter derrotado o membro que invadiu ela, ela foi pra Vermilion, passou pelo barco, derrotou eu de novo, foi falar com o chefe do barco, ganhou o TM novo e ela foi fazer o puzzle do... E depois dela ter passado pelo navio, ela foi fazer o puzzle do ginásio. E depois de meia hora, ela finalmente foi dormir. Ela foi dormir, porque esse puzzle do ginásio de Vermilion é muito chato. Sério, ele é muito irritante, só que eu agradeço porque graças a Deus ele existe. Por causa que até então no jogo, a única coisa que a gente tinha feito era literalmente ir de ponto A a ponto B, sendo eles passando por alguma caverna ou alguma floresta. Ou a gente era interrompido por treinadores ou ela era interrompida pela equipe Rocket. E sinceramente, se continuasse pela terceira vez, já seria maçante demais. Bom, ela passou esse começo do jogo sem muita dificuldade, porque essa é uma parte introdutória de Pokémon. Aqui ela é apresentada aos conceitos básicos de Pokémon. Essa quantidade de cavernas se dá pra você procurar pokémons e capturar pokémons pra você passar os desafios. A enxurrada de treinadores é pra você batalhar e conseguir XP pra você conseguir passar os ginásios. E assim como algumas adversidades que você tem contra a equipe principal, são algo recorrente nos jogos de Pokémon. São o que ajuda um Pokémon a contar a sua história. Em toda a franquia de Pokémon sempre vai ter uma equipe rival que vai te desafiar ao longo da sua jornada inteira. E então finalizamos o early game pra gente ir pro mid game. Aqui, senhoras e senhores, o bicho pegou. Porque depois dessa introdução que Pokémon te apresenta lentamente dos seus conceitos básicos, ela ficou totalmente hipnotizada por Pokémon. Enquanto ela estava sendo apresentada a esses conceitos de Pokémon lentamente, e algumas partes estavam sendo tão entediantes para mim quanto para ela jogando, como a ponte de Pokémon, a partir desse momento ela ficou completamente hipnotizada pela história e pelo jeito que Pokémon Fire Red conta a sua narrativa. Ela começou a pesquisar, ela começou a ver coisas das outras regiões, ela começou a ver as coisas dessa região também e realmente se interessar a jogar Pokémon de fato. E o interesse de Pokémon que ela teve foi tão louco que ela começou a varar as noites jogando Pokémon. Isso é muito louco, porque se ela tivesse 15 anos jogando Pokémon, a única responsabilidade que ela teria seria de ir pra escola, mas hoje, como uma adulta de 21 anos, ela tinha que trabalhar no outro dia. E ela simplesmente ficou varada a noite inteira jogando Pokémon. E isso é incrível. Esse é o poder de Pokémon. Essa é a força que Pokémon tem de fazer nas cabeças das pessoas. E aqui ela acha engraçado ter uma cidade completamente vazia e sem ninguém. Mas essa inocência de achar engraçado a cidade estar completamente vazia logo foi tomada quando ela entrou na Torre de Safra. E foi
Foi aí que ela percebeu o impacto que a equipe Rocket tem em toda canto. A equipe que no anime fica incessantemente tentando pegar o Pokémon do Ash, fazendo várias trapalhadas e coisas engraçadas, utilizadas geralmente como um alívio cômico na série de Pokémon, aqui em Pokémon Fire Red você percebe que ela é uma instituição criminosa, gananciosa. A equipe Rocket de Pokémon Fire Red é capaz de tirar a vida, como o trágico caso do Marowak na torre de Pokémon de Lavender. A equipe Rocket de Pokémon Fire Red, ela é capaz de corromper cidades inteiras ao incentivar o vício aos jogos de azar, usando até mesmo o cassino de Celadon como fachada para os seus crimes. E explorando uma lacuna nunca antes explorada, ela é capaz de usar os seus Pokémons para fazer experimentos científicos cruéis, fazendo experimentos nos Pokémons e fazendo vendas de Pokémons no mercado negro de Pokémon. E é aqui em Saffron que você vê o tamanho da equipe Rocket no jogo, porque eles chegam a tomar até a Silph Co, ameaçando funcionários e tentando roubar a tecnologia para matar, ameaçando os funcionários da Silph Co e utilizando os Pokémons para uso militar. E é aqui que ela sentiu a maior dificuldade dela na história. E na hora que ela foi diretamente para a torre, tem um certo problema nesse jogo que é muito notável, tanto pra mim quanto pra ela. Enquanto eu via ela jogando, e foi a ideia inicial que eu botei ela pra jogar Pokémon, eu botei ela pra jogar Pokémon Fire Red porque eu pensava que essa seria a introdução perfeita pra alguém que estivesse querendo consumir alguma coisa de Pokémon. Porque ele é um jogo simples, ele não tem nenhuma dinâmica nova como Gigantamax, Mega Evolução ou Pokémons com design de outras regiões. Sendo assim, eu achei que Pokémon Fire Red seria o início perfeito para ela. E o que, pra ser sincero, eu fui muito enganado. E antes de ir pra Saffron e adentrar a torre da Silph Co, eu falei pra ela ir pra Fuchsia. E aí que a imersão dela em Pokémon como um jogo acabou sendo que um pouco frustrada, sendo sincero. Mas indo pra lá, ela passou por uma enxurrada de treinadores e ela percebeu que os sprites dos treinadores eram diferentes dele em game e em batalha. E essa diferença visual quebrou a imersão dela em Pokémon e enfraquecesse a coesão visual que ela estava tendo com Pokémon. E ao mesmo tempo que é uma coisa interessante, é uma coisa meio estranha em Pokémon. Porque a partir desse ponto no jogo, você é possibilitado a andar pra onde você quiser. Você pode tanto ir pra Fuchsia ou ir pra Saffron. Você escolhe aonde você quer ir. E eu gosto muito dessa decisão de você indo descobrir as coisas novas e você ditar o ritmo da sua jornada. Mas em Pokémon é um pouco estranho, porque você tem que passar pelos ginásios que você não tinha ido antes pra derrotar esses líderes de ginásios. Só que se você não foi antes, porque você já tinha passado, você fica com Pokémons absurdamente superiores ao Pokémon do seu oponente, que meio que quebra a sua imersão com o desafio de você ir lá e derrotar os Pokémons, de você ir lá e derrotar os treinadores do ginásio, porque pelo fato dela ter passado por Saffron antes de ter passado por Fuchsia, assim que ela chega em Fuchsia, ela já estava muito mais na frente do jogo. Então, na hora dela derrotar, de fato, a Erika, quebrou muito da imersão que ela teria com essa batalha. Por mais que ela tivesse uma superioridade, porque Pokémon de fogo são muito superiores a Pokémon de grama, essa superioridade meio que foi quebrada ao ponto de você ter um Charizard de nível 40 contra um Pokémon de nível 30. Foi apenas ficar clicando incessantemente em um botão até ela sair de lá. E a coisa mais interessante que realmente teve pra fazer em Fuchsia foi literalmente ir no Safari. O Safari foi muito mais interessante do que ir no fucking ginásio, que é literalmente o desafio do jogo. Mas enfim, voltando à cidade de Saffron. Aqui ela perdeu horas e horas tentando entender como funcionava o puzzle da Silph Co. E ela demorou tanto pra passar que ela teve que inevitavelmente pedir ajuda pro Gold, né? Mas eu também não sabia como passava daquela parte. E aí, depois de horas de a gente ficar igual tonto tentando entender como que passava daquela parte, ela chega e enfrenta o saco de pancadas de novo. E é engraçado que literalmente do outro lado da sala tem literalmente uma família sendo ameaçada e o merda do rival ele nem se dispõe a saber o que tá acontecendo lá. Mas suave, ela falou com um cara que agradeceu por ter salvado ela e ela recebeu o que hoje é um dos Pokémons favoritos dela, o Lapras. E meu Deus, eu não sei nem explicar como esse Pokémon caiu como uma luva pra ela. Porque o time dela, a esse ponto do jogo, tava bem forte, mas o time dela ainda enfrentava alguns problemas. Como o fato dela não ter um Pokémon elétrico, então ela pegou o Eevee e tornou um Pokémon elétrico. Só que tem um problema, o Jolteon é um péssimo Pokémon elétrico. Eu acho que nesse jogo o Jolteon só não é pior que o Flareon. O Jolteon, por não evoluir no nível 16, ele não pega o Choque do Trovão, que é um ataque elétrico relativamente fraco, mas é o único ataque elétrico que ele vai ter efetivamente contra qualquer outro Pokémon. Então, o próximo ataque que ele teria elétrico seria
é o Thunder Wave, que é um ataque terrível pra quem quer usar um Pokémon elétrico pra causar dano. Então, se ele não aprende o Thunderbolt, ele aprende o Thunder, que só vai ficar útil mesmo no nível 52. Então você tem que upar ele 27 níveis pra ele ter uma eficácia de fato no jogo. Então ele demora 27 níveis pra conseguir um ataque realmente relevante elétrico, e que sinceramente não é nem o melhor ataque dessa região. Então, chegando nessa reta final, ela só tinha 2 Pokémons realmente bons: o Charizard e o Vileplume, porque cai naquele negócio que todo jogador de Pokémon passa alguma hora, de ter o seu inicial muito forte e os outros Pokémons da sua party todos são enfraquecidos. E o porquê? Porque ela sempre usava o Charizard, e se o Charizard morria, ela usava o Vileplume, e se o Vileplume morria, aí ela tentava qualquer coisa. E é por isso que o Lapras caiu como uma luva no time dela. Um Pokémon forte, sólido e que virou literalmente o Pokémon favorito dela, porque ela usou muito esse Pokémon agora no endgame. Então, depois de ter derrotado o Giovanni e ter pegado a Master Ball, a gente realmente vai ir pro endgame do jogo. O Drag Trio, foda-se, o Fearow, foda-se, né? Engraçado, você só esqueceu esses Pokémon mesmo, foda-se, né? E aqui, tropa, aconteceu uma coisa muito interessante, porque aqui ela realmente teve que upar os Pokémons dela, principalmente essa merda de Jolteon que ela usava. E como ela tinha passado muito tempo pelo ginásio em Fuchsia, ela passou a maior parte do tempo dela no Safari. E aqui que ela pega o Surf, que ela botou no Lapras. Uma coisa que eu não tinha reparado quando eu era pequeno, quando eu jogava Pokémon, é o quão intuitivo é você pegar os Pokémons lendários dessa região. E é tão intuitivo que chega até a ser um pouco bobo, chega até a ser um pouco idiota você fazer esses puzzles. Porque são puzzles tão idiotas que você pensa, mano, isso aqui realmente foi pensado pra ser assim? É muito engraçado, porque são literalmente as 3 aves lendárias de Pokémon. Só que o puzzle de todas elas é literalmente mover pedrinhas pra que elas cheguem em algum canto pra você desbloquear a passagem pra você chegar no lugar. Bom, e depois dela ter pegado o Articuno e o Moltres, eu vou ser sincero com vocês. Ela foi em direção ao 8º ginásio, só que se a gente não tivesse visto na Wii, a gente não saberia pra onde a gente tinha que ir. Porque, é sério, como que eu ia pensar, e ela ia pensar, que aquele laguinho em Pallet ia dar em uma nova região, a região de Cinnabar, em que, inclusive, isso é muito legal. Você nem passa pela região de Pallet, e você ter que passar pela sua casa e voltar pra primeira cidade pra você conseguir desbloquear o final do jogo é algo muito legal. Nossa, foi na mansão que o meu jogo virou, gente. Só que, pra ser sincero, lá na ilha você não tem muita coisa pra fazer, sinceramente. A única coisa que tem pra você fazer é ir na mansão e tentar descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu lá. E aí você descobre muitas das coisas que tem no pós-game com os outros lendários, sendo a história do Mewtwo. E chega a ser tão idiota que você não tem nada pra fazer lá, porque eles poderiam simplesmente ter colocado uma cutscene explicando o que poderia, mas não, tudo que você tem é jogado em livrinhos, é jogado em coisas jogadas pelo mundo. E tipo, eu até gosto de você ter que descobrir o que aconteceu com pergaminhos, com fragmentos sobre o que de fato aconteceu naquele lugar, só que eu acho que não ter um peso realmente de você pelo menos colocando alguma coisa visual, né, depois que você chega naquele lugar, pelo menos um flashback com uma cutscene, fica um pouco meio que pobre a narrativa nesse lugar. Só que eu não vou mentir, as estátuas do Mewtwo nesse lugar são muito out of farm, é sério, elas são muito fodas. Só que aqui ela pelo menos aproveitou pra upar o Lapras dela, visto que na mansão só tem Pokémons de água, assim como só tem Pokémon de fogo também. E aí depois dela ter resolvido o puzzle pra chegar no 8º ginásio, assim que ela chegou lá, aí meu amigo, ela só ficou spamando o botão sem dó. Ela literalmente pegou o Lapras dela e começou a apertar o A sem dó até chegar na ilha 1, na ilha 2 e na ilha 3. É. Então, assim que você termina de derrotar o 8º ginásio, o Bill, o cientista que você ajudou em Cerulean, chega e te convida para você visitar as ilhas 1, 2 e 3 de Pokémon, porque ele tá ajudando o amigo dele, Célio, a fazer um sistema de transferências de Pokémons de todas as regiões. E é muito legal que você vê que como o Pokémon já tinha dado certo e esse é um remake da primeira geração, eles completarem a história um pouco mais com você saber que tem outras regiões para você jogar em Pokémon. É muito interessante você ver os futuros jogos de Pokémon que você pode jogar no remake da primeira história de Pokémon, porque se antes Pokémon Red e Blue era uma tentativa pra ver se ia dar certo, Pokémon Fire Red já tinha dado certo. Então, quando esse jogo foi lançado, a gente já tinha Pokémon Red, Blue, Yellow, Pokémon Gold, Pokémon Silver, Pokémon Ruby e Pokémon Safira. Só que é nas ilhas 1, 2 e 3 que a gente vê o problema dos lendários em Pokémon Fire Red. Não é difícil você chegar até o Moltres, na verdade, ele é o Pokémon lendário mais fácil de você capturar aqui, porque o lugar onde o Articuno ficava, ela só descobriu
descobriu porque ela tava tentando chegar no 8º ginásio. Só que aqui, ela literalmente tava tentando passar o que é uma das partes mais chatas de Pokémon, foi tentar passar esse puzzle, ela acabou dando de cara com o Moltres, e é um puzzle tão ridículo que ele chega a questionar o quão burro você consegue ser pra conseguir passar desse puzzle, porque é literalmente você mover 2 pedras e pronto, você tá lá. Você tem literalmente uma ave lendária antes de você chegar no endgame de Pokémon, antes de você chegar a desafiar a Elite dos 4. O que eu não acho erro você ter contato com o lendário do jogo a essa altura do campeonato em Pokémon, mas o jogo te possibilitar ter mais uma ave lendária antes de você sequer enfrentar o desafio final do jogo, sinceramente eu acho meio paia. Mas solucionando o problema que é resgatar a filha do cara que tá perdida nas ilhas, ela volta e fala com o Bill. E aí quando ela volta, ele te deixa em Cinnabar, o que deixou ela com a curiosidade de enfrentar finalmente em Viridian o 2º ginásio, que antes estava fechado, mas agora ele reabriu suas portas. Ela estava ansiosa para ver qual seria o último ginásio, o treinador mais forte da região de Kanto. E o mistério de quem é o líder mais forte da região de Kanto se dá assim que você chega na porta do ginásio. Um dos funcionários diz que o líder do ginásio votou, e assim como você, ele queria também saber quem é que tá atrás daquela porta, quem é que carrega o título de treinador mais forte da região de Kanto. Então, após a luta contra vários treinadores, a gente tem finalmente a revelação. Giovanni, o líder da equipe Rocket, um puta plot twist que pegou todo mundo de surpresa, mas que não funcionou pra ela. E eu achei engraçado, porque esse é um puta plot twist pra todo mundo que nunca jogou Pokémon. Só que pra ela foi redundante, pra ela foi, meu Deus, esse cara de novo? Então, a essa altura do campeonato, ela só pegou o Lapras e desceu o sarrafo nele. Com a última insígnia, então, ela tava com o seu caminho livre pra chegar no último desafio de Pokémon. Passar pela Victory Road e enfrentar a Elite dos 4, para finalmente se tornar a nova campeã da Liga Pokémon de Kanto. Só que agora eu vou abrir o jogo com vocês. Eu sempre amei muito a região de Kanto, e eu amo o impacto que ela teve, e eu amo como foi ela que deu a porta de entrada para os próximos jogos de Pokémon. Pra mim é simplesmente belo como ela é nostálgica e impactante em toda a série Pokémon. Porém, com os novos jogos de Pokémon, é inevitável falar que esse jogo ficou um pouco parado no tempo. Eu vou ser sincero que esse jogo não é um jogo que envelheceu tão bem assim. E eu não vou pedir que um jogo de 2004 para um portátil tenha mudanças gigantescas em Pokémon. Porém, quando você joga esse Pokémon, você percebe que tem coisas faltando nele. O mundo de Pokémon Fire Red, assim como a região de Kanto, não são nem um pouco reativas ao mundo de Pokémon. Os rivais futuros de Pokémon, eles tentam ajudar e conduzir a narrativa da história que é contada nos jogos. Só que aqui as coisas são meio soulless, sabe? Pokémon Fire Red conta uma história meio que fragmentada. Mesmo que nos jogos de Pokémon você tenha um protagonista que não fale nada, os outros personagens ajudam a conduzir a história e a narrativa de Pokémon, sendo com diálogos ou sendo com ações no mundo. Assim como as organizações criminosas, os rivais, os professores ou os figurantes desse jogo. Aqui os figurantes em Pokémon servem só para descrever ou formar o world building que seria melhor explorado nos jogos futuros de Pokémon. E Pokémon Fire Red tem uma história tão simples que todos os diálogos que eles têm em Pokémon Fire Red são literalmente: ah, você gosta de tal Pokémon? Eu gosto. Ah, eu acho que você deveria capturar um. Você tem esse Pokémon? Você não quer trocar esse Pokémon comigo? Aí você entra na casa de outro figurante e lá tem um Pokémon. E aí ele fala: oh meu Deus, eu gosto desse Pokémon. Olha como esse Pokémon é fofinho. Olha como esse Pokémon é desobediente. Ele não costumava ser assim. Sendo que nos jogos futuros de Pokémon, você tem literalmente figurantes que auxiliam a contar a história. Você tem figurantes que falam sobre como aquele líder de ginásio se tornou o líder de ginásio e como ele melhorou a cidade. E por isso, hoje em dia, ele é o líder de ginásio daquela região. Isso torna o jogo interessante por causa que te auxilia na busca por informação, na busca pra você descobrir mais coisas que tem. Só que, se você parar pra pensar, a história de Pokémon Fire Red é uma história muito simples. Essa é uma forma ótima de contar uma história se a história fosse rica, com vários detalhes, com várias nuances. Mas, no final, ela é simples e boba. Mas enfim, já que abrimos uma porta para reclamações de Fire Red como um jogo, eu tenho que falar sobre como Pokémon Fire Red é um jogo extremamente fácil. O único desafio real que a minha namorada sentiu jogando Pokémon foi literalmente derrotando um Snorlax e na Victory Road tentando upar essa merda desse Jolteon. Então você demora quase que 30 horas para chegar no que realmente seria o verdadeiro desafio de Pokémon, a Victory Road e a Elite dos 4. Porque aqui os Pokémon são realmente muito fortes. A IA dos Pokémon são realmente muito boas. São batalhas com Pokémons que são verdadeiramente tanques de guerra. E você sente que
Aqui na Victory Road, você realmente tem treinadores realmente experientes em Pokémon. Você tem treinadores de elite. Então, assim que você entra na Victory Road, você percebe que aqui não é um lugar para amadores. Esse é um lugar para treinadores que querem sair do óbvio. É para treinadores que querem ter um desafio maior. É um lugar para treinadores que realmente estão dedicando isso como a luta das suas vidas. Só é meio estranho pensar que todo mundo ali tem a última insígnia, sendo que o ginásio estava fechado. Mas isso aí a gente releva. Então, depois de muito tempo passando por aquela enxurrada de treinadores experientes e tentando descobrir como que ela saía daquele lugar, ela conseguiu finalmente sair da Victory Road e chegar na Elite dos 4. E assim que ela chega, ela cura seus Pokémons, dá de cara com seu primeiro desafio e ela é encarada pela Lorelei. E aqui, ela foi derrotada de uma maneira humilhante. Até que ela começou a perceber que o seu time tinha várias inconsistências, como o Dugtrio sem Earthquake, como o Fearow que ela não estava utilizando, que estava muito fraco, e até mesmo o Jolteon que ela tinha era o maior problema que ela encontrou na sua party. Então o foco dela foi melhorar o Jolteon e dar realmente um ataque bom elétrico para ele, fortificar o Dugtrio dando um ataque melhor para ele também, e a esse ponto tentar tornar o Fearow um Pokémon utilizável. E assim, horas se passaram dela tentando fazer a party dela virar uma party de Pokémons utilizáveis, sem ficar utilizando o Charizard ou o Vileplume. E então muitas horas se passaram. Na verdade, muitos dias se passaram, com eu e ela em call, de só ficar vendo ela treinando os Pokémons dela no Discord. E aí chegamos de fato à Elite dos 4, quando ela finalmente conseguiu passar da Lorelei, e do Bruno, e da Agatha. Mas depois passando daquela porta, tinha o diferencial. Tinha então Lance, o treinador de Pokémons dragões. E aqui a aura do lugar já muda. Aqui não é você andar em linha reta para descobrir quem é o próximo treinador. Aqui você literalmente tem que correr, mesmo que seja um corredor breve. A aura de você chegar e ter que realmente pensar e não só ficar andando para cima, já é algo que se destaca na mudança do lugar. E aqui estava Lance, à sua frente, com seu time implacável, com vários dragões que até então Encanto é o tipo mais roubado. Só que ela tinha o diferencial, ela tinha o Lapras, aquele que se tornou o Pokémon favorito dela, que devastou o time inteiro do Lance. Um Pokémon tão forte e tão companheiro dela, que roubou o coração dela, fazendo com que ela mudasse a foto dela do Twitter pra uma foto do sprite do Lapras. Mano, enquanto eu tava gravando, ela literalmente comprou uma pelúcia do Lapras. Mas depois de derrotar o Lance, ela percebeu que tinha alguém que tinha chegado primeiro. Eu tinha chegado primeiro. E aqui, finalmente, ela teve uma batalha de verdade. Ela tinha que usar o cérebro e não usar apenas um tipo muito forte pra derrotar os Pokémons, seja do Lance, seja da Agatha, seja do Bruno ou da Lorelei. Um time tão forte que foi capaz de passar o carro na Elite dos 4. Só que ela conseguiu passar de primeira. E assim termina a jornada Pokémon dela em Pokémon Fire Red. E o que podemos tirar disso tudo? Pokémon Fire Red é um jogo nostálgico pra todo mundo. Foi o jogo que me deu a porta de entrada pra gostar de Pokémon. Foi o primeiro jogo que eu joguei utilizando um emulador. E também foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. É muito estranho pensar que um jogo do mesmo ano que eu nasci fez parte da vida de muitas pessoas. Toda pessoa que gosta de Pokémon inevitavelmente tem que passar pelo elefante no meio da sala, que é Pokémon Fire Red. Mas o mais engraçado disso tudo é o que eu julgava como o jogo perfeito pra quem quer começar Pokémon. Na verdade, não é um jogo tão perfeito assim. E sendo sincero, eu não sei nem se é o Pokémon perfeito como porta de entrada para todo mundo que quer consumir Pokémon de uma maneira efetiva. Eu confesso que esse vídeo, ele mudou muito da ideia original dele para a maneira que ele tá sendo contado hoje em dia. E eu acho que eu agradeço muito pela forma que ela jogou e pela forma que eu pude observar as coisas com outros olhos. Ao longo que eu fui gravando esse vídeo e escrevendo esse roteiro, Pokémon foi mudando, mas o sentimento que eu tinha no começo continuou o mesmo. O sentimento que eu tenho de amor por essa franquia. Mas ele é um jogo que envelheceu mal? Eu acho que depende. Eu acho que com o tanto de conteúdo que tem atualmente em Pokémon, fica difícil você não ver as coisas que tem em Pokémon hoje em dia e olhar pra trás, rejogar e perceber que não tem. É bem difícil você olhar pra trás e não sentir falta dessas coisas novas que não tinham lá no começo de Pokémon. Mas eu vou ser sincero, ainda é um jogo sólido, é um bom jogo de porta de entrada pra você que quer começar a acompanhar Pokémon de fato. É uma boa porta de entrada pra todo mundo que quer saber qual é a real experiência de jogar Pokémon, que é a jornada. E esse é o sentimento verdadeiro de Pokémon, o sentimento de jornada, de você conhecer novos lugares, conhecer novas rotas e ter um time sólido.
olhar para os seus companheiros e ver eles evoluindo cada vez mais quando você passa por mais desafios ao longo dessa jornada, e não tem como você não achar fofinho e carismático os pokémons da primeira geração. É um sentimento de nostalgia tão acolhedora que eu acho que só os 151 pokémons originais conseguem passar. Mesmo não sendo a minha geração favorita, é a geração que literalmente fez com que todo mundo gostasse de Pokémon. O jogo, que é um remake, obviamente tem suas falhas, ele não adiciona muitas coisas e também eu já falei muito dessas falhas anteriormente, mas não deixa de ser uma porta de entrada ótima, simples, efetiva, acolhedora e nostálgica. Diferente dos jogos futuros que são um pouco mais complexos ou que são um pouco mais difíceis do que realmente esse jogo de Pokémon. E eu achei até bonito o jeito que ela não largou Pokémon. Ela só tava achando cada vez mais interessante jogar aquele jogo. Porque por mais que tenha um começo lento, depois o jogo deslancha e ele começa a te apresentar coisas desenfreadas. É um jogo muito viciante. Você tem que explorar, você tem que descobrir, você tem que realmente se sentir engajado para você conseguir experienciar a história que Pokémon quer te contar. E ele te recompensa de uma maneira tão primorosa que não tem como você não jogar Pokémon e não ver que é uma experiência life-changing na vida das pessoas. Na vida de um adulto, na vida de uma criança ou na vida de um adolescente. Eu realmente fico muito feliz e grato por ela ter experienciado essa franquia que é amada por tanta gente pela primeira vez comigo, que sou um fã muito grande dessa série e que esse jogo fez ela despertar, assim como foi pra mim, um interesse muito grande pra ela descobrir os jogos futuros de Pokémon. Eu demorei um pouco para escrever o roteiro desse vídeo, mas assim como foi longo acompanhar a jornada dela e ver como ela tava mudando, foi legal ver o jeito que eu tava desfrutando só o sentimento de ver ela jogando e assistindo e vendo esse vídeo se tornando uma forma muito mais interessante de se contar uma história nova sobre Pokémon. Não vou mentir, essa foi uma jornada muito linda de se acompanhar, tanto pra mim, como escrevendo esse roteiro, quanto pra ela jogando o jogo. Bom, essas são minhas considerações finais. Obrigado a todo o apoio que vocês têm me dado. Apenas com 2 vídeos de quase 40 minutos a gente conseguiu chegar à marca de 200 inscritos, e pra mim que cria conteúdo realmente longo e bem trabalhado, é uma coisa absurda. Eu nunca pensei que eu ia chegar a um número tão grande assim. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se vocês quiserem acompanhar mais um conteúdo do canal, eu vou deixar o card dos outros vídeos, e aqui eu vou me despedindo. Não se esquece de deixar o like e o comentário nesse vídeo, e até um próximo vídeo.